Tempo maravilhoso. Em Filipenses capítulo 3, do versículo 7 em diante, diz o apóstolo Paulo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Algo que o Espírito colocou no meu coração: tudo neste mundo perde o seu valor. Tudo perde o seu valor quando me deparo com o poder da ressurreição. Esse é o título da mensagem. Tudo. Nós cantamos uma música anterior, se você prestou atenção, você viu na letra, mesmo Espírito conduzindo nesse texto. Tudo nesse mundo, todas as coisas nesse mundo perdem o seu valor quando eu me deparo com o poder da ressurreição. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre esse poder. E essa data que o mundo tem comemorado hoje é a data mais importante. A mídia, ela transformou o Natal na data mais importante, mas a data mais importante para o cristão é a Páscoa. A mais importante, porque ela fala de algo que mudou a nossa vida. A nossa vida. O pastor Edson, ele foi muito sábio, era algo que eu estava em casa meditando sobre isso, até para colocar. A cruz está vazia. Se você for a Israel e chegar onde eles sepultaram o corpo de Jesus Cristo, você vai ver também que o túmulo está vazio. Cruz vazia, túmulo vazio, mas corações cheios. Cruz vazia, túmulo vazio, mas corações cheios. O meu coração está cheio. Cheio do que, pastor? Cheio do Espírito Santo de Deus. O seu coração pode ser um coração cheio, como foi feito nessa oração, um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Morte e ressurreição. Nós só temos vida porque primeiro houve morte. Nós só temos vida porque primeiro houve morte. Nós só temos salvação porque primeiro houve ressurreição. Nós só temos salvação porque primeiro houve a ressurreição. Tudo nesse mundo perde o seu valor quando eu me deparo com o poder da ressurreição. E quantos de nós, eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós nos deparamos com coisas que nós gostaríamos de mudar na nossa vida. Todos nós nos deparamos em algum momento da nossa vida em algo que nós gostaríamos de mudar em nós. E seja lá um traço de personalidade, seja alguma situação que a gente possa estar vivendo, algo que vem como um sentimento ruim, até algo do passado, coisas que as pessoas às vezes guardam na sua memória, coisas que as pessoas acabam sendo atormentadas, e todos nós queremos algo diferente que nos leve a viver o tempo que nos resta mais leve. Nós cantamos essa música, daqui a pouco o rei está voltando, a trombeta vai soar. Meu irmão, minha irmã, ouça, esse culto pode ser que não termine, porque a trombeta pode soar daqui a qualquer instante. Eu creio nisso. Essa é a minha esperança de estar e de, em algum momento, ouvir a trombeta, porque esse é o sinal que nós vamos estar para sempre com o Senhor.
Então, todos nós queremos algo diferente que nos leve a viver o tempo que nos resta mais leve, mais confiante. Aliás, esta vida já está disponível para cada um de nós. Quantas pessoas nesse tempo, principalmente agora, têm vivido uma vida sofrida, uma vida de dor, de sofrimento, de angústia, então esperando que algo aconteça na vida delas, sendo que esse algo já está disponível para a vida dela. Sendo que esse algo já está disponível para acabar com esse sofrimento, acabar com essa angústia, acabar com essa dor. Essa obra já está disponível, muitos querem viver essa obra, muitos estão esperando a morte, achando que com a morte vai chegar o fim desses sofrimentos. Mas não precisa chegar à morte, aliás, o que Cristo ele fez na cruz por nós é para a gente poder viver nesse tempo que se chama hoje. Esse tempo. Nós precisamos crer que esse poder que Paulo está falando, esse poder transforma a vida, esse poder, o poder sobrenatural está disponível para transformar as nossas vidas. O primeiro lugar que eu quero falar nesta noite, a demonstração do poder de Deus. Demonstração do poder de Deus. A Páscoa para o cristão significa demonstração do poder da ressurreição. Grave isso, Páscoa. Independente se você ganhou algum presente hoje ou não, o maior presente já nos foi dado há 2020 anos atrás. O maior presente, e esse presente não fica velho, esse presente não se desgasta, esse presente não se estraga. Esse é um presente permanente, um presente atualizado sempre. Se chama Jesus Cristo. Esse presente, meu irmão, minha irmã, esse presente ele faz parte da nossa vida. Presente que você pode ter ganho, talvez dure algumas semanas, talvez já acabou. Se a criança, principalmente quando ganha um chocolate, ela logo come tudo e já foi-se. E assim também tem alguns adultos, também pega aquele ovo caprichado, aquela caixa de bombom, ou aquela barra, enquanto não acabou, Então, mas esse presente chamado Jesus, ele é para a eternidade. Para a eternidade. Então a Páscoa, para nós cristãos, significa a demonstração do poder da ressurreição. E é um poder transformador que gera mudanças totais e eternas. É o Deus onipotente manifestando a sua autoridade. De que forma, pastor? Enviando Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo. Em outra versão diz: ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez esse é um dos textos mais lidos no mundo, João 3,16, junto com o Salmo 23, mas é a porção mais lida e mais conhecida, mas a maioria das pessoas nem entende o que está escrito aqui. Se nós entendermos aqui nesse versículo, quando eu vejo aqui que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. O que o apóstolo João ele está falando aqui? Ele mostra aqui que Deus ele coloca um freio na morte. Ele coloca um freio na morte e concede vida eterna, e esta para ser vivida já. Essa para ser vivida. Quando ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, Deus coloca um freio na morte. A morte devastava até ali, mas ali ele coloca um freio quando ele entrega Jesus Cristo. E além dele frear a morte, ele nos concede vida e vida eterna. E essa vida eterna não é para viver lá quando partirmos dessa terra, quando nós cantamos, nós vamos morar no céu, não. Essa vida eterna, ela começa a ser vivida a partir do momento que eu confesso Cristo como meu Senhor e Salvador, que eu convido Ele para fazer parte da minha vida. A partir desse momento, o freio da morte, ele é colocado na minha vida. E começa a vida eterna. A vida eterna começa quando o homem, quando a mulher confessa Cristo Jesus. Você que confessou Cristo nessa noite, vocês que nos assistem, você aqui nesse lugar, saiba disso. Quando você confessou Cristo, você começa a viver a eternidade. Você começa a viver a eternidade, amém?
Então, quando ele concede essa vida, chega do sofrimento, chega de angústia, chega de dor, chega de incerteza. Muitos vai acabar com essa história, a morte acaba tudo. Não, de que adianta essa vida se a morte está aí rondando? O poder da ressurreição que o apóstolo Paulo fala, ele vem gerar, ele vem promover mudanças na nossa forma de vida, no nosso dia a dia. E quando o apóstolo João, ele fala nesse texto aqui que Deus amou o mundo de tal maneira, logo a gente pode entender que não foi de qualquer forma. De tal maneira não é de qualquer forma. Creia nisso. E a gente pode entender que não foi de qualquer forma, não foi somente um desejo temporário, algo sem muito valor. Não, de tal maneira que Deus, seu Filho, ele deu o seu melhor. Aliás, quando diz que Deus deu o seu Filho, Ele se deu. Ele se deu na pessoa do Filho. Ele se entregou, Ele deixou os céus. Ele se tornou o sacrifício vivo. Porque somente Ele poderia ser aceito. Alguém sem pecado, sem mancha, sem mácula. Então Ele se entregou. E o apóstolo Paulo, com toda a experiência que ele teve, um encontro com Cristo, ele nos mostra que ele desejava conhecer esse poder. Você conhece um pouco da história do apóstolo Paulo? E ele diz que ele desejava, Filipenses 3,10, ele desejava conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-se como ele na sua morte. Então, Paulo, ele sabia o que esse poder da ressurreição, ele queria conhecer Cristo e esse poder da ressurreição, porque ele entendeu que esse poder da ressurreição é o poder que gera vida. É o poder que gera vida, o poder que traz vida. Efésios capítulo 1, versículo 18 em diante, o apóstolo Paulo continua dizendo: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Veja que ele está falando a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Para conosco quem? Para os que creem. Você crê em Jesus? Então esse poder está disponível na sua vida, aos que creem, a incomparável grandeza do seu poder para com a nossa vida. Esse poder da ressurreição não tem como mensurar. Não tem como nós mensurarmos esse poder, vai muito além da nossa compreensão. Vai muito além da nossa compreensão, do nosso entendimento, vai longe, vai muito mais do que a nossa compreensão. Versículo 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Diante desse poder, meu irmão, minha irmã, ouça, e esse poder é dunamis. Esse poder é como uma dinamite, de onde vem essa palavra dunamis. Esse poder que o apóstolo Paulo diz aqui, não tem doença que resista. Você ouviu isso? Diante desse poder não tem doença que resista. Não tem enfermidade que permaneça diante desse poder. Não tem câncer que resista diante deste poder. Não tem medo que domine, não tem pânico que escravize, escassez que persiste diante desse poder. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E ele fala no versículo 21, acima de tudo e de todos, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Veja que o apóstolo está falando aqui, esse poder é muito superior, está acima, não embaixo, não reduzido, mas está acima de todo nome, de todo poder, todo governo. Aqui Paulo usa Roma como exemplo, uma nação poderosa. Ele está dizendo que esse poder está acima de tudo, de todo governo, autoridade, todo poder, domínio, todo nome que possa ser mensurado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, muito acima. Não é só acima, é muito acima.
é muito acima. Então, se você tem um nome para mencionar, o poder da ressurreição está acima deste nome. Ah, pastor, mas o senhor não conhece aquela pessoa, o senhor não conhece aquele governo, o senhor não conhece aquele ditador, o senhor não conhece. Posso não conhecer essa pessoa, mas eu conheço o nome que está acima de todo o nome, todo o governo, muito mais acima, muito mais acima. Um homem ontem decidiu por todas as igrejas, decidiu por todas as instituições manter aberta em todo o tempo. Um homem, uma pessoa, usada com certeza por Deus. Mas esse nome está muito abaixo do nome que nós conhecemos, o nome de Jesus Cristo. Versículo 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A plenitude de quem que ele está falando? Do Espírito Santo. Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esse poder nos dá o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele habita em nós. Ele não entra e sai, não vai e vem, não. Ele habita, ele veio fazer morada permanente na nossa vida, na vida daqueles que creem. E esse Espírito que ressuscita Cristo dentre os mortos, esse Espírito habita em nós. Esse Espírito, ele vivificará o nosso corpo mortal. Amém? Segundo e último lugar, um poder que me torna ousados. Páscoa, meu irmão, minha irmã, esse poder nos torna capazes de sermos ousados, nos enche de amor, nos torna destemidos, libertos. Saiba que esse poder que Paulo está falando, o poder da ressurreição, ele apaga, ele aniquila, ele apaga os erros do nosso passado e nos faz vencer as circunstâncias da vida. É isso que ele está falando. Ele muda a nossa personalidade. 1 Pedro 3, versículo 18 diz: Cristo nos conduz a Deus. Diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Cristo sofreu pelos pecados da humanidade uma única vez. Ele nunca mais vai sofrer pelos pecados de ninguém. Ele sofreu uma única vez. Ele voltará, não no arrebatamento. O arrebatamento é a subida da igreja. Ele vai voltar depois, quando nós voltaremos com ele. Aí sim. Mas primeiro o som da trombeta é o arrebatamento. Depois virá a segunda vinda. Mas ele voltará não mais para perdoar pecados, não mais para sofrer pelos pecados. Ele sofreu uma única vez. Uma única vez ele sofreu. Diz o apóstolo Pedro: sofreu uma vez por todas o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Através da morte dele, a nossa dívida ela foi cancelada. Colossenses 2,14, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Jeremias 31, versículo 34 diz: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Através desse poder da ressurreição, Romanos 8:35, nós somos mais que vencedores. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, em todas essas que a gente tem aqui e muitas outras que nem são escritas, todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Como, pastor? Por meio daquele que nos amou. E esse amor, veja, nos faz novas pessoas. 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O poder da ressurreição faz tudo novo na vida daquele que crê em Cristo Jesus. Você crê em Cristo Jesus, saiba que você é uma nova criação. As coisas antigas, onde é que ficaram as coisas antigas, pastor? Já não são mais. Tudo se faz novo. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, sendo assim, jamais eu devo procrastinar a minha vida. Ele nos deu esse poder para mudar a nossa vida. Esse poder é para mudar a nossa vida. Esse poder já mudou a minha vida. Esse poder está disponível para mudar a nossa vida. Jesus fez tudo em nós, tudo em prol da nossa vida. Eu não devo viver mais a minha vida preso pela culpa do passado. Em Cristo eu sou totalmente perdoado. Sou totalmente perdoado. Eu não devo viver a minha vida como que dominado pelo medo. Eu preciso tomar posse dessa nova vida. Nós estamos aqui graças à obra que Cristo fez naquela cruz. Graças a essa obra, meu irmão, minha irmã, e essa oportunidade, nós vimos aqui nesse teatro, nós vimos nesse musical de Páscoa, a oportunidade foi nos dada, a oportunidade chegou até nós, que essa oportunidade também chegue através de nós, as pessoas que estão aí que ainda não conhecem esse poder da ressurreição, que ainda vive uma vida fracassada, que ainda vive uma vida de medo, de pânico, presas em muitas situações do seu passado. Que nós, como Paulo diz, possamos conhecer esse Cristo e o poder da sua ressurreição. Tome posse dessa vida. Que essa Páscoa não seja só mais uma Páscoa. Como eu falei domingo anterior, nós não celebramos a festa judaica. Nós celebramos a obra da cruz. Nós celebramos essa obra nós celebramos. Sempre focado no evento mais importante da humanidade, que não foi o nascimento, mas sim a ressurreição. A ressurreição, se não houvesse ressurreição, de nada adiantaríamos estar aqui. Nós só pregamos o Evangelho porque houve ressurreição. E essa ressurreição tem nos transformado. Esse poder Cristo já disponibilizou para nós vivermos. Ouça isso. Saia desse lugar, tenha uma semana extraordinária, mas com esse pensamento: o maior está em mim. O maior está em mim. Sendo que o maior está em mim, tudo que vem contra mim é menor. Nada que possa vir contra você, meu amado, minha amada, você que nos assiste, nada que vier contra você é maior do que aquele que está em você. Sendo que o maior está em mim, meu irmão, minha irmã, tudo que vier já vem com a derrota certa. Se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, se eu conheço esse poder da ressurreição, com certeza Cristo vai ser glorificado em mim e através da minha vida. Amém? O poder da ressurreição age através de nós, os que cremos e nos movemos em Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus. Coloquem de pé, por gentileza. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos orar ainda agradecendo a Deus. Ah, como é bom. Estava falando com o irmão antes da gente iniciar essa celebração. E quantas pessoas nesse mundo elas dizem: mas será que Deus existe? Eu acho que Ele não existe.
eu acho que isso tudo é um conto da carochinha, eu acho que eu vou ficar essa vida sem Deus, ou seja, eu não creio em Deus. Muitos dizem não creem em Deus. Eu falando para esse irmão, dizendo, se Deus existe, para muitos, eu creio que Ele existe. Ah, pastor, mas se Ele não existisse? Ele não existia. Mas a minha vida foi transformada quando eu disse sim para Ele. E a minha vida foi transformada quando Cristo entrou na minha vida. E mesmo que alguém chegasse e dissesse que Deus não existe, jamais eu queria retornar àquela vida que eu tinha antes. Jamais eu queria retornar, porque a vida que eu recebi através dessa obra da cruz mudou a minha história. Mudou a história desse homem que você vê aqui na frente. Essa vida foi transformada, não por um curso, não por uma frase de efeitos, não por qualquer evento, mas foi transformada por um único evento, que se aconteceu há 2020 anos atrás, o evento naquela cruz. Ali a minha vida foi transformada. O dia quando me apresentaram Cristo, Ele como aquele que perdoa os meus pecados, que muda a vida do homem e de uma mulher, a minha vida foi transformada. Nunca mais foi a mesma. Nunca passou, mas o senhor não passa por lutas, dificuldades, com certeza, talvez muito mais que todos vocês juntos, muito mais, mas nada me abala, porque o maior está na minha vida. E se um dia eu partir, antes da trombeta soar, eu sei que eu parto com a certeza que eu vou estar num lugar que Jesus já está me aguardando, já está nos aguardando. E nada nesse mundo, como nós cantamos e que Paulo diz, nada nesse mundo pode me prender. Nada tem tanto valor quanto somente um que tem valor faz parte da minha vida, que é Jesus Cristo. Todas as coisas vão ficar, mas quem está em Cristo vai estar para sempre com Ele. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado por essa obra linda e maravilhosa. Obrigado porque essa obra linda e maravilhosa me alcançou. Essa obra linda e maravilhosa me transformou. E tem transformado bilhões e bilhões de pessoas nesses mais de 2000 anos que essa obra aconteceu uma vez por todas. Uma vez foi suficiente. Uma vez foi suficiente para que o Senhor se agradasse de um único sacrifício. Um único sacrifício foi suficiente. O sacrifício do Senhor próprio. Pai, muito obrigado, porque esse sacrifício tem nos transformado. Esse poder da ressurreição, papai, tem nos alcançado, tem mudado as nossas vidas. Eu declaro sobre todos que estão aqui, que estão vendo, que irão ver essa mensagem, se alguém sofrendo, se alguém com alguma dor, com alguma enfermidade, com alguma doença, com algum medo, algum pânico, algum sentimento de ódio, talvez de morte na sua vida agora, Pai, eu quero declarar esse poder se manifestando na vida do meu irmão, da minha irmã, e aniquilando totalmente esse sentimento, Pai, essa obra das trevas, essa obra do mal, Pai. Pai, nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, mesmo quando talvez alguém que a gente mais possa ter amado, o Senhor tenha levado, o Senhor já tenha levado para a sua glória, Pai, mas nós sabemos que em todas as coisas, Pai, nós somos mais que vencedores, mesmo nas lutas, nas dificuldades, nas angústias, mas o Senhor está conosco em todo o tempo, e sempre, Pai, sempre da mesma forma, tratando-nos como filhos amados, filhas amadas. Jesus, obrigado. Túmulo vazio, cruz vazia e corações cheios, corações transbordando de paz, de alegria, de amor, de perdão, Senhor. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. A festa continua.
Musical continua? Musical continua, então vamos celebrar a Cristo. Permaneçam abençoados. Hoje sonhei, sonho pro mundo ver, sonho pra conhecer e amar você. Venha gritar, chore pra terra balançar, gritem os muros cairão, nós corremos pra você. Como um trem que não pode mais parar, sem voltar atrás, sem passado mais. Meu coração liberto está. Deus me levantou da morte e salvou. Pego minha cruz e com ele eu vou. Meu coração liberto está. O tempo chegou, tempo de liberdade. Deixou a crença fria queimar meu ser. Ouvimos o som do avivamento, som do seu povo se erguendo. Nós corremos pra você. Como um trem que não pode mais parar, sem voltar atrás, sem passado mais. Meu coração liberto está. Deus me levantou da morte e salvou. Pego minha cruz e com ele eu vou. Meu coração liberto está.
e com ele eu